vocês estão? Tudo jóia? Muito bem. Bem, hoje, na nossa aula de matemática, a gente vai aprender um conteúdo novo. Gente, é um conteúdo, a princípio, diferente. Mas é muito fácil. Depois que vocês pegarem a manha, vocês vão ver que é super fácil. Nós vamos falar sobre retas. Retas, uma linha reta. Né? Só que nós vamos falar sobre linhas retas perpendiculares, transversais, concorrentes. Mas é tudo muito fácil mesmo. Vocês vão analisar as imagens, vão analisar as figuras e vão responder qual é o tipo de reta. Tá bom? A gente vai acompanhar a leitura da apostila e também algumas explicações extras para que todo mundo consiga entender. Vem comigo e vamos fazer a nossa leitura. Vem, galerinha! Como eu falei, nós vamos falar sobre as retas paralelas, transversais e perpendiculares. Gente, é muito fácil, tanto que eu não vi a necessidade de nós usarmos o quadro, tá? Porque é bem fácil e eu vou mostrar para vocês aqui. Vocês vão falar assim, tia, o nome é complicado, mas é bem fácil da gente identificar. Vamos lá, ó. Retas paralelas, transversais e perpendiculares, página 70, ó, 69, que nós fizemos ontem e hoje a página 70. Ao analisarmos as posições das ruas, podemos utilizar termos como paralelas, transversais, perpendiculares e interseções. Vamos ver o que significam esses termos? Muito bem. As ruas paralelas são aquelas que não se cruzam, mesmo se forem prolongadas. Por exemplo, as ruas Buenos Aires, Quito e Budapeste são ruas paralelas. Então, aqui, vou marcar, ó. Eu tenho ruas paralelas, que são, ó, ruas que estão na mesma direção. Ó, eu vou pegar a rua toda aqui. Vocês estão vendo, ó? Elas são paralelas umas às outras. Por quê? Porque elas estão no mesmo sentido, elas estão na mesma direção, certo? E elas não se encostam, certo? Então, ó, as ruas paralelas, ó, deixa eu apagar aqui, vamos ver se dá para apagar, para eu explicar novamente. São aquelas que estão indo para a mesma direção, né? Ó, ruas paralelas. Elas são iguais, ó, vocês estão vendo, ó, são retas, né? E elas estão na mesma direção e elas não se encostam. Essas são as retas paralelas. Aqui a Débora botou meio torto, tá? Porque a coordenação não está muito boa. Mas são retas paralelas, ó, elas estão no mesmo caminho, né? Na mesma direção. Mas elas não se cruzam, elas não se encostam, tá? Então, essas são as retas paralelas. Então, vamos ler aqui primeiro, depois a tia Débora vai mostrar os outros exemplos, ó. As ruas paralelas são aquelas que não se cruzam, né? Ou seja, elas não formam um X. Elas não se cruzam de forma alguma, tá? Por exemplo, as ruas Buenos Aires, a rua Quito e a rua Budapeste. Ó, elas estão na mesma direção, porém elas não se encostam, né? Já chamamos de ruas transversais. Deixa a Débora apagar aqui. Vamos lá, vamos apagar para a gente não se confundir, tá? Pronto. Chamamos de ruas transversais ou concorrentes aquelas que se intersectam, ou seja, que se cruzam, tendo um ponto, uma esquina em comum. Por exemplo, entre a rua Buenos Aires e a Avenida dos Estados. Então, aqui, ó, eu tenho ruas transversais, aquelas que formam uma esquina, ó. Então, eu vou botar aqui, ó. Aquelas que formam uma esquina. Por exemplo, eu saí da rua Buenos Aires e estou vindo para a rua dos Estados. Assim como eu saio da rua Quito e vou para a rua Boa Vista. Tá vendo que aqui tem uma esquina?
Ó, tem uma esquina aqui. Então, essas são as ruas, ou seja, as retas transversais ou concorrentes. Por quê? Porque elas formam um ângulo que é uma esquina. Assim como se eu sair da rua Budapeste e for para a rua Boa Vista, certo? Se eu também sair da rua Quito e for para a Rua dos Estados, ó, eu formei uma esquina porque eu fiz uma curvinha, ó. Estão vendo? Foi? Ó, vou fazer outra, ó, outra transversal, ó. Eu fiz a curva, eu tive uma esquina. Aqui é a esquina, né? Aquele tão famoso assim, vai ver se eu tô lá na esquina, né? Significa isso. Significa a saída de uma rua e a entrada em outra rua, né? Eu fiz a curva, saí de uma rua e entrei para outra rua, né? Aí aqui eu tenho um ângulo que nós chamamos de esquina no caso das ruas, certo? Ó, chamamos de ruas transversais ou concorrentes aquelas que se intersectam, ou seja, aquelas que se cruzam, né? Aqui, ó, a gente tem, ó, um cruzamento, ó. Vou apagar alguma aqui para mostrar para vocês o que é um cruzamento. O nome já diz cruzamento porque está em forma de quê? De cruz, né? Então, ó, cruzamento, ó. Cruzamento, ó. Estão vendo? Eu saí, fiz a curva e fui para outra rua, né? Então, aqui eu tenho retas transversais ou retas concorrentes. O mesmo acontece com a Rua Quito e a Rua Buena Vista, que foi o exemplo que eu já mostrei aqui para vocês, quando a gente faz uma curvinha. Algumas ruas transversais podem ser chamadas de perpendiculares. Ruas perpendiculares são aquelas que se cruzam, formando cantos similares ao de um quadrado, né? Onde nós temos aqui a esquina, como eu já havia falado para vocês. Como, por exemplo, a Rua Buenos Aires, Quito e Budapeste. Gente, é bem facinho, os nomes são estranhos, mas são exemplos bem facinhos. Eu já vou mostrar para vocês em forma de retas, tá? Porque aqui nós estamos vendo em forma de rua, tá bom? Então, vamos lá, ó. Analise o mapa e as afirmações e classifique cada frase em verdadeira ou falsa. Então, aqui a gente tem a Rua da Adição, que é essa rua aqui, ó, Rua da Adição. Aí, aqui a gente tem a Rua da Subtração. Essas duas retas, elas são o quê, gente? São paralelas. Por quê? Porque uma está na mesma direção da outra rua, assim como a Rua da Multiplicação, a Rua da Junção e a Rua da Distribuição são ruas paralelas. Por quê? Porque elas estão na mesma direção, ó. Aí vocês vão marcar se é verdadeiro ou falso. A Rua da Multiplicação é paralela com a Rua da Junção? Sim ou não? Elas não estão do mesmo tamanho e são na mesma direção? Então, elas provavelmente serão paralelas, né? Porque elas estão, ó, na mesma direção. A Rua da Distribuição e a Rua da Multiplicação são paralelas? Aqui eu tenho a Rua da Multiplicação e a Rua da Distribuição. Elas são paralelas? Sim ou não? O que vocês acham? Elas estão na mesma direção? Sim ou não? Vejam aí. Já a Rua da Junção e a Rua da Divisão, que a Rua da Divisão é essa daqui. Elas são perpendiculares? O que vocês acham? Se elas são perpendiculares ou não? Vejam aí, pensem bem. Bem, já aqui nós temos os exemplos em formas de retas, né? Retas paralelas, concorrentes e perpendiculares. Vamos começar. As retas paralelas não se cruzam. Na figura abaixo, representamos as retas paralelas R e S. Então, vejam bem, ó, as retas paralelas elas estão na mesma direção. Estão vendo? Ó? Elas estão indo na mesma direção e elas não se encostam, elas não se cruzam. Então, elas são paralelas. Já as retas
concorrentes, né? Elas se cruzam em um único ponto, certo? Ó, diferente das retas paralelas, as retas concorrentes se cruzam em um único ponto. Então, olha aqui, a gente tem as retas concorrentes, ó, a R e a S. Estão vendo aqui, ó? Elas se cruzam em um único lugar. E se duas retas se cruzam em um único ponto e o ângulo formado entre elas no cruzamento for igual a 90 graus, as retas são chamadas de perpendiculares. Quando as retas elas fazem uma esquina, fez uma esquina, são retas perpendiculares. Aí aqui eu tenho um outro exemplo para vocês conseguirem compreender. Ó, retas paralelas. Estão vendo aqui, ó? Retas paralelas. Elas estão no mesmo sentido, na mesma direção. Estão vendo, ó? Ó, retas que estão na mesma direção. Viu? A reta paralela é bem facinho. Aí aqui, ó, já a imagem abaixo é um exemplo de retas não paralelas. Estão vendo? Ó? Elas se cruzam, então são retas perpendiculares. Por quê? Porque elas formam, ó, uma esquina. Formou uma esquina, é uma reta perpendicular. Aí a gente vai descendo e já as retas concorrentes são aquelas que se cruzam em um único ponto, tá vendo? Elas fazem como se fosse um X. E aí elas têm um pontinho de encontro aqui que forma uma esquina muito grande. Então, aqui forma uma esquina muito grande, ela não tem um ângulo de 90 graus. Então, ela não é uma reta perpendicular. Ela é uma reta concorrente. Elas são concorrentes uma da outra. Bem, galerinha, vocês viram que é muito fácil aprender sobre as retas, certo? Então, façam a atividade que vai estar lá na plataforma, que é tão fácil quanto o conteúdo das retas. Retas perpendiculares, retas concorrentes e retas paralelas. Gente, muito fácil, super fácil, mega fácil, tá? A atividade está lá na plataforma, façam com atenção, ok? Um beijo, pessoal!